Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, 22 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje você vai ver projeto que proíbe a comercialização de canudinhos de plástico em Porto Alegre foi aprovado, mas lei pode ser alterada nos próximos meses. Programação de Carnaval de Rua começa neste final de semana em Porto Alegre. Os blocos desfilam até o dia 24 de março. Polícia Rodoviária Federal prende mais de 100 quilos de droga em Pelotas, no sul do estado. E mais as entrevistas ao vivo e ainda a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E hoje nós vamos receber aqui nos estúdios o secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, que vai falar sobre medidas preventivas das barragens aqui do estado. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já pode nos enviar através do WhatsApp pelo número 51998159990 ou também através do Facebook RDC TV Digital. E a gente começa o Rio Grande em Movimento falando sobre segurança pública, mas desta vez uma notícia positiva. O governo do estado anunciou nesta quinta-feira um pacote de medidas para amenizar o problema de falta de vagas nos presídios e tirar detentos das delegacias. Ao todo, 350 homens que estavam na penitenciária estadual de Porto Alegre devem ser encaminhados para outras casas prisionais. O vice-governador e secretário da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, Ranolfo Vieira Júnior, reuniu as principais autoridades da segurança integrantes do Ministério Público e Judiciário para apresentar medidas em caráter de urgência para garantir mais vagas para presos e evitar fugas. Entre as ações estão a transferência de 350 presos da Penitenciária Estadual de Porto Alegre para outras casas prisionais, criação de 416 vagas na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, que será inaugurada em abril, e 600 vagas na Penitenciária de Sapucaia do Sul, prevista para ficar pronta no segundo semestre. Instalação de 45 detectores de metal e scanners corporais, equipamentos doados pelo governo federal. E troca de alguns delegados regionais penitenciários para coibir as fugas em presídios. As medidas têm como principal objetivo desafogar as delegacias do estado. No momento em que nós destinamos policiais militares, brigadianos para cuidar de presos em delegacia, viaturas, nós estamos retirando o policiamento da rua. Estamos diminuindo a segurança da sociedade. Então não podemos, de maneira alguma, compactuar com isso ou deixar que isso ocorra. Da mesma forma com relação ao policial civil. O policial civil, em vez de fazer investigação e elucidar um crime, está lá administrando a delegacia com presos que não deveriam lá estar e que não têm a mínima estrutura para garantir a segurança do próprio servidor, do próprio preso e das pessoas que buscam a delegacia. O vice-governador reconheceu o problema da falta de efetivo da SUSEP. Paralelamente a isso, nós temos também um déficit de agentes penitenciários. Nós trabalhamos hoje praticamente com 50% do efetivo. Antes que alguém possa indagar, mas por que não recruta o restante? Não recruta porque o Estado passa um momento dramático na situação financeira, na situação fiscal do Estado. Então, só a partir do reequilíbrio das contas do Estado é que nós podemos pensar em reequilibrar efetivos, seja da segurança pública, seja das demais áreas do Estado. E começou nesta quinta-feira, em Torres, no litoral norte gaúcho, a Assembleia de Verão, promovida pela FAMURS, que é a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. A abertura contou com a presença do governador Eduardo Leite, do presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara, procurador-geral do Estado, Fabiano Dallazem, do presidente do Tribunal de Contas, Iradir Petroski. O governador anunciou repasse de 65 milhões e meio de reais para municípios e hospitais filantrópicos. E o presidente da FAMURS e prefeito de Garibaldi, Antônio Setolin, confirmou a redução da mensalidade das prefeituras em 10% e a economia de quase 2 milhões de reais no segundo semestre de 2018. Enxugamos pessoal, diminuímos contratos terceirizados, controlamos os gastos. Isso possibilita que o município reduza a mensalidade. Foi o que nós fizemos, vamos reduzir em 10%. Com isso, em um ano dá R$1 milhão para os municípios. Dá para adquirir
10 mil consultas especializadas. Eu acho que é um gesto que a FAMURS está dando para os municípios. Vamos deixar um dinheirinho, um pouquinho, é pouco, mas fica para cada município para fazer suas ações. E agora atenção motoristas que trafegam pela Freeway. No final da tarde de hoje, às 5 horas da tarde, a rodovia será bloqueada por causa das obras na Ponte do Guaíba. Um novo bloqueio na Freeway está previsto para este final de semana. Isso ocorre para a colocação de vigas da nova ponte. A partir das 5 horas da tarde desta sexta, trechos da rodovia BR-290 estarão interditados até o início da tarde de domingo, entre os quilômetros 94 e 95, próximo à Arena do Grêmio. De acordo com o DENIT RS, na meia-noite de sábado haverá bloqueio total da rodovia nos dois sentidos. E as pistas só devem ser liberadas às 2 horas da tarde de domingo. No último final de semana, as atividades foram suspensas devido ao mau tempo. E novos bloqueios ainda serão realizados, mas as datas não estão definidas. E agora uma informação para os trabalhadores que nasceram entre março e abril e têm direito ao PIS/PASEP, porque começa a ser pago hoje o abono salarial. A partir de hoje, começa a ser pago o abono salarial do PIS, que é o Programa de Integração Social. Recebem a partir desta sexta-feira os trabalhadores que nasceram entre os meses de março e abril. De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 3 milhões de contribuintes têm direito ao benefício. Já os servidores públicos com inscrição no PASEP, com finais 6 e 7, também podem solicitar o abono salarial. O valor a receber pode ser consultado pelo site da Caixa Econômica Federal ou então pelo telefone 0800 726 0207. E um projeto que proíbe a comercialização de canudinhos de plástico em Porto Alegre já foi aprovado. Só que o assunto gerou discussão e a lei pode ser alterada nos próximos meses. Entenda melhor na reportagem. De acordo com a Lei 12.514, de 31 de janeiro de 2019, fica proibida a distribuição e venda de canudos flexíveis plásticos descartáveis em restaurantes, bares e outros ambientes similares na cidade de Porto Alegre. O projeto, de autoria do vereador Marcelo Esgarbosa, do PT, passa a vigorar em janeiro de 2020. Sabemos que 4% do plástico que circula nos oceanos, porque como as empresas de reciclagem não têm interesse em reciclar o canudo, ele é muito pequeno, ele é difícil de limpar, então não há nenhum interesse econômico que pudesse justificar a reciclagem. Sempre lembrando que reciclar não é o primeiro dos R's. O primeiro R é o R do reduzir, ou seja, nós temos que reduzir a quantidade de resíduos que nós produzimos. Em contrapartida, a pauta gerou uma discussão entre os vereadores da Câmara de Porto Alegre. Recentemente, o vereador Ricardo Gomes entrou com um pedido de alteração na lei. Segundo o documento, os canudos plásticos correspondem a cerca de 0,02% dos plásticos que entram nos oceanos todos os anos. O projeto que eu proponho é nesse sentido, que em vez de proibir, aliás, o projeto diz o seguinte, que onde há coleta seletiva não seja aplicada a proibição. É a cidade inteira. Por quê? Porque o foco do município tem que ser no descarte adequado. Eu sou a favor de, por exemplo, punir gravemente, com multas altas, quem joga plásticos nos rios da cidade, nos arroios, nos riachos da cidade, mas proibir o canudo é tapar o sol com a peneira. Só que os canudinhos nem chegam aqui nas esteiras de triagem dos materiais que podem ser reciclados. Ou seja, todo esse acúmulo de canudinhos vai direto para o aterro sanitário. Esta é a 18ª unidade de triagem de Porto Alegre. Só por aqui chegam pelo menos cerca de 12 toneladas por mês de materiais. A Núbia, que é a coordenadora operacional do processo seletivo nesta unidade, explica que a reciclagem dos canudinhos é inviável. Nunca na história da vida da reciclagem foi reciclado o canudo. Essa matéria ela acaba indo para a natureza, então cada vez mais a gente não tem mais lugar para aterrar o nosso lixo. A alteração deve ser analisada em breve pelos membros do plenário. Eu acredito que nos próximos 60 dias não devemos votar esse projeto,
Mas como o próprio projeto dos Canudinhos tem um prazo de 1 ano para entrar em vigor, a gente tem também um tempo razoável para fazer um estudo adequado. Nós estamos juntando dados sobre a questão ambiental para também tranquilizar os colegas. Fomos às ruas para ouvir a população para saber: você é contra ou a favor sobre o projeto que proíbe a comercialização dos canudinhos? Não, eu acho ótimo. O plástico a gente sabe que se degrada dali muitos e muitos anos. Então, com certeza, é um projeto bem louvável. Eu sou a favor porque ele polui o meio ambiente, então eu prefiro que seja feito isso mesmo, que é bom para o meio ambiente e menos lixos na rua também. Acho extremamente importante, acho que nós temos muito que nos preocupar com a questão da ecologia, do cuidado com a natureza, e eu acho que tem um baita fundamento. E agora a gente fala sobre previsão do tempo. Hoje o dia começou com sol na capital e será um dia típico de verão. Muito calor e sol brilhando em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas sobem ainda mais, então a gente vê como fica o tempo em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Aqui na capital, o sol permanece. Pela manhã, a temperatura foi de 23 graus, mas a máxima chega aos 34. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, a sexta-feira segue de sol, mas com algumas nuvens. A previsão não indica chuva e a temperatura máxima chega aos 36 graus. No norte do estado, à tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Em Santa Maria, na região central, o sol predomina e não chove nesta sexta-feira. Mínima de 23 graus e máxima de 34, com períodos de nebulosidade. E no litoral norte gaúcho, sol entre nuvens. Em Torres, as máximas não devem ultrapassar os 29 graus. Então, depois da tragédia de Brumadinho, que ficou conhecida nacionalmente até mundialmente, o governador do estado, Eduardo Leite, solicitou um plano com medidas de prevenção para garantir a segurança das barragens aqui do Rio Grande do Sul. Aqui no estado são mais de 10 mil barragens, mas agora a gente conversa com o secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Arthur Lemos Júnior. Muito bem-vindo, secretário. Boa tarde. Secretário, explica para nós, então, quais serão essas medidas a partir de agora? Bom, primeiramente, boa tarde, uma satisfação. A primeira vez estar aqui nos estúdios da RDC TV. Efetivamente, quando infelizmente aconteceu o acidente, né, a tragédia em Brumadinho, o governador nos solicitou que nós verificássemos como estavam as situações das barragens, né? Primeiramente, é importante que a gente também posicione a população, né? A barragem de Brumadinho é uma barragem de rejeitos de minério, e as barragens aqui no Rio Grande do Sul, mais de 95% são barragens de água que servem para irrigação ou até mesmo a dessedentação animal, né? Permitir que os animais tenham acesso à água. Então, é um outro tipo de barragem, uma barragem com outro tipo de estrutura. E também temos barragens geradoras de energia elétrica. Mas tão logo o governador nos solicitou, a gente sentou já em um grupo na secretaria, porque a responsabilidade de fiscalização das barragens que são outorgadas para o uso de água são de responsabilidade do Departamento de Recursos Hídricos, que é vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. Então, nós nos debruçamos e elencamos algumas etapas de trabalharmos a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, a instituição de uma força-tarefa, onde nós já buscamos contato com o Exército Brasileiro, com a Agência Nacional de Águas, que nos dará um suporte neste sentido também, e com outros órgãos aqui do nosso estado, a Defesa Civil e outras secretarias afins. O primeiro passo que nós teremos que fazer é depurar o cadastro, né, lançado no SNISB, que é o Cadastro Nacional das Barragens no estado. Aqui no estado nós temos lançado neste cadastro algo em torno de 10 mil, um pouco mais de 10 mil barragens, mas na verdade são 10 mil espelhos d'água que foram identificados no estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos que depurar, outorgadas aqui no estado são 1.716, é esse universo que nós trabalhamos, e a Agência Nacional de Águas então selecionou 418 barragens para que nós façamos a verificação in loco, né, até o final do ano. Então estabelecemos aí um calendário para que até o final do ano a gente consiga cumprir essa etapa. Revisando esse cadastro, né, identificando se efetivamente o dano de potencial associado ele é baixo, médio ou alto e o risco dessas barragens. E essa questão só vai se verificar in loco. E por fim, nesse início eu menciono que a legislação é clara,
e ela atribui ao empreendedor, ao proprietário da barragem, a responsabilidade de contratação de técnicos habilitados para fazer a vistoria, verificação e, inclusive, a preparação de planos emergenciais caso, porventura, ocorra algum acidente aqui no nosso estado. Então, aqui no Rio Grande do Sul não teria como acontecer uma tragédia como ocorreu em Brumadinho e em Mariana? A exemplo do que aconteceu em Mariana e Brumadinho, eu diria que não, porque lá você tem rejeitos, né, o acidente acaba levando terra e o dano ambiental também é muito superior. Aqui nós temos água, né? Temos que ter atenção sim, e o poder público tem que tratar esse tema com seriedade. Barragem ela não foi feita para romper, ela foi feita para funcionar, mas há que se ter um trabalho de manutenção por parte dos empreendedores contínuo, né? Mas, eventualmente, acontecendo um incidente nesse sentido, nós estamos trabalhando com água, acontecerá eventualmente algum dano, mas esse dano pode ser remediado, porque ele grande parte dessas barragens estão em campos de plantações e tudo mais, então a terra acaba absorvendo, chega até um determinado rio, então acaba seguindo o seu fluxo normal. Não viríamos aqui, por exemplo, a mortandade que está acontecendo, né? O rio declarado simplesmente, o rio está, né, o que aconteceu em Brumadinho, o rio morto, porque pela carga de dejetos que acabaram aportando ao rio, aqui no caso é água, então não teria esse desastre, a exemplo do que aconteceu em Minas Gerais. Quais são as regiões onde mais tem barragens aqui no Rio Grande do Sul? Na região sul, norte? Nós temos uma concentração de barragens bem concentrada na região da fronteira oeste, dado a vocação de produção agrícola, né? E também a região centro, onde fica a Cachoeira do Sul, por altura de Cachoeira do Sul. E também colocamos aí como terceiro ponto a região sul, que também tem essa vocação. Já na região norte, nós temos algumas barragens que são de geração de energia elétrica, que tem outra condição de construção, é uma construção com concreto, né? E é fiscalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. Além de toda essa questão de segurança, que é o que todo mundo fica preocupado, também tem os impactos ambientais, né, que é preciso prevenir. Com certeza, é preciso prevenir, mas a gente trabalha como a premissa primeira a proteção à vida das pessoas que moram a jusante. Eu acho que essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é efetivamente a preocupação ambiental, porque pode acontecer um desequilíbrio, em que pese seja água, a gente tem que ter atenção nesse sentido para que não ocorra esse desequilíbrio. E aí, claro, nessa linha de trabalho também a questão socioeconômica, de prejuízos socioeconômicos que podem ter num eventual evento dessa magnitude. O senhor falou que as vistorias elas devem ocorrer até o final desse ano, né? Mas tem alguma barragem já em situação de risco que vocês já observaram? Já tem alguma informação? No relatório da Agência Nacional de Águas, em que nós Estado contribuímos com o relatório, 2 barragens demandavam, de 2017 esse relatório, 2 barragens demandavam uma atenção especial com um risco elevado que precisaria intervenção imediata, que é a barragem do Capané, em Cachoeira do Sul, e a barragem da Sanep, da Santa Bárbara, em Pelotas, que é abastecimento de água. E uma terceira, que não consta no relatório, mas que está demandando uma atenção, inclusive nós estamos em conjunto com o Ministério Público Federal atuando, que é a barragem de Águas Claras, que está localizada dentro de um assentamento. São essas 3 barragens que a gente tem de imediato, né, já acionado os empreendedores nesse sentido. No caso de Capané, o IRGA, que é o proprietário, já contratou empresa especializada para apurar o estudo necessário e fazer as intervenções necessárias na barragem. Hoje, eu diria que o risco é reduzido porque eles trabalham com o nível da barragem reduzido para que ela não chegue até o seu topo, a sua plenitude. E tem um controle dessa situação. Quando chove muito, eles abrem as comportas e o arroio acaba levando a água até o rio Jacuí e tendo um escoamento adequado. No caso da Sanep, em Santa Bárbara, em Pelotas, nós vamos agora, em dia 13 de março, em Pelotas, vamos conversar com a prefeita, mas já sabemos também que as indicações que a Secretaria acabou fazendo para a Sanep já foram feitas. Os últimos piezômetros, que são os equipamentos que medem a pressão que essa água faz na estrutura da barragem, foram instalados agora no mês de janeiro e a gente acredita, pelo relatório que nos foi passado, que as intervenções efetivamente estão sendo feitas. No caso
Da de Águas Claras, essa sim, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública e o Estado do Rio Grande do Sul, através da nossa Procuradoria-Geral do Estado, vai fazer o acompanhamento como terceiro interessado, porque nós já comunicamos ao IRGA que ela necessita efetivamente de uma intervenção imediata. Não é nada que cause um alarde, mas essa medida vem para que se faça, para que o INCRA, que é proprietário da barragem, efetivamente cumpra com a sua obrigação de proprietário da barragem. Perfeito. Então, muito obrigada pela participação, secretário. Volte sempre. E a gente vai a um breve intervalo e já volta. Então, não saia daí. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e agora a gente fala sobre violência de gênero. O Brasil é o 5º no ranking de países com mais feminicídios. Uma agressão sob a Lei Maria da Penha é registrada a cada 2 minutos. E para se proteger, muitas jovens buscam cursos de defesa pessoal. Ezequiel. Mata-leão. Chave de braço. Essas são algumas técnicas de defesa pessoal. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil, segundo dados do Instituto Maria da Penha. A ONG Emancipa, através da escola Emancipa a Mulher, organiza eventos para intensificar o movimento feminista. Então a violência também se intensificou no último período. Por isso é importante a gente empoderar as mulheres do ponto de vista teórico, psicológico e também físico para poder se defender e lutar pelos nossos direitos. Só em janeiro deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul registrou quase 6.000 ocorrências contra as mulheres. Em média, foram 4 estupros por dia no estado. Para fugir das estatísticas, esse grupo procurou por aulas de defesa pessoal. A gente anda sempre com medo, né, nas ruas, seja homem ou mulher, mas sendo mulher a gente tem um medo duplo, né, porque a gente pode ser assaltada, pode ser violentada, corremos mais riscos que os homens em geral, né, de uma forma geral. Então, já faz horas que eu venho pensando assim que é importante ter alguma técnica para quando for possível, né, a gente sabe que o ideal é não reagir, mas quando a gente se sentir assim numa situação de risco, ter uma forma de se proteger, né? Eu procurei as aulas principalmente para me sentir empoderada, não só para poder reagir a uma situação de violência fisicamente, como empoderada psicologicamente, de me desfazer desse discurso de que o homem é mais forte do que eu e que eu, com o conhecimento físico e psicológico, eu tenho capacidade para enfrentar uma situação de violência. Juliana luta jiu-jitsu há 5 anos. Nas aulas de defesa pessoal, ela ensina o que fazer nas horas de risco. Estratégia. Sempre pensar estrategicamente, tentar ver o que ela consegue fazer com o que ela sabe fazer, o que ela sabe fazer bem. Inclusive aquela máxima, né, de correr ou lutar. Quanto que a gente consegue correr, até onde que a gente vai correr, para quem a gente vai pedir ajuda. É esse pensamento que tem que nortear a gente na hora da defesa pessoal. Bruna já foi vítima de uma tentativa de assalto. Diferente da maioria dos casos em que a vítima fica vulnerável, a estudante colocou em prática algumas das técnicas de defesa pessoal. Já escapei de uma tentativa de assalto ano passado, fazer 1 ano, e me defendi, tentar enrolar todo o fone de ouvido, o telefone na mão, e dar uma cotovelada no cara e virar de costa. Juliana, entretanto, afirma que reagir nem sempre é a melhor opção. Se a pessoa estiver armada, a gente sempre recomenda que não haja reação, o risco é muito grande e dificilmente a gente vai ter aquele preparo, principalmente psicológico, na hora de uma situação dessas, né? E assim, a Escola Emancipa a Mulher debate questões de gênero na sociedade. A nossa intenção é criar uma rede de mulheres que esteja empoderada intelectualmente, psiquicamente e fisicamente para enfrentar as questões aí de gênero e de machismo e misoginia que permeiam as nossas vidas. No Rio Grande em Movimento, a gente fala sobre relacionamentos, mas não é a questão amorosa, e sim a questão judicial. E para isso a gente recebe a advogada Cristina Giordani. Muito boa tarde, bem-vinda novamente. Doutora, quando um simples namoro começa a se transformar numa união estável, como é que a gente sabe que começou realmente a união estável? Olha, assim, o importante é que as pessoas cuidem, se não quiserem que isso seja configurado, cuidem com as demonstrações públicas, né? No momento que eu
demonstro socialmente na roda de amigos que eu tenho, né, no trabalho que eu tenho esta pessoa, né, eu acabo correndo o risco da configuração, sim, da união estável, que já não é mais necessário, inclusive, a coabitação. Isso não é elemento imprescindível. Então, às vezes, as pessoas podem não residir na mesma casa, mas se derem demonstrações públicas dessa união, a configuração pode existir realmente. Com testemunhas, então. Se tiver Bem, testemunhas... Sim. É que as pessoas ficam com essa sensação, exatamente isso, né? Olham um caso, sempre, pedalam juntos, né? Como grupos de pedal, corridas, restaurantes, as pessoas dão demonstrações públicas, festas, né? E a sociedade entende aquele como um casal, né? Então, isso que acaba configurando a união estável. Tá certo. A gente recebeu uma mensagem agora que diz assim: tenho um relacionamento de 10 anos, do qual resultou 2 filhos. Sou solteiro, meu companheiro é casado, contudo, já se encontra separado da mulher há mais de 15 anos. Minha dúvida é se a nossa união é legal, se é aceita pela lei ou se estamos na ilegalidade e, por isso, sujeitos a sofrer qualquer tipo de coerção ou separação por imposição da sua ex-mulher. Tenho medo que ela tente propor algum tipo de ação judicial com a finalidade de nos separar ou de prejudicar nossos filhos. Olha só, então ela está contando que tem uma separação de fato, né, da primeira esposa e a constituição de uma família. Se isso aconteceu, essa família é amparada, é resguardada, o judiciário vai entender isso com a maior tranquilidade, ela pode ficar muito tranquila. Tá certo, então vamos para outra pergunta, então vamos lá, que agora essa pergunta é meio longa, mas vamos lá. Já fui muito rico, contudo acreditando que possuía patrimônio mais que suficiente para me manter até a morte, fiz doação de quase todo o meu patrimônio para o meu filho único, que há alguns anos faleceu. E agora, no final da minha vida, tratando de uma doença grave, fui obrigado a vender os últimos bens que deixei em meu nome e meus recursos se esgotaram. Então, não tenho renda para trabalhar e não tenho condições de trabalhar. Os meus netos dirigem uma grande indústria que doei para o meu filho, mas não se dispõem em me ajudar. Na verdade, sequer me visitam. Posso tentar exigir dos meus netos algum recurso para a minha sobrevivência, considerando que tenho condições de provar que a fortuna deles foi exatamente a fortuna que eu doei para o meu filho? Olha, a prova da doação da fortuna, primeiro eu vou te dizer que é um conselho que a gente não dá, né? Que a pessoa não se desfaça do seu patrimônio de forma integral em vida, porque isso pode ser um problema. As pessoas vivem muito e podem precisar, seja por uma doença ou seja exatamente para a sua manutenção. Mas independente dele ter feito isso ou não, existe sim a possibilidade de quem, não tendo bens e não tendo possibilidade de obtenção de renda, sempre, né, de pais para filhos, de filhos, netos, sempre nessa linha reta, existe a possibilidade de prestação de alimentos. Então, se ele está precisando e consegue comprovar que não tem outra forma de obtenção de renda, os netos terão que prestar alimento, sim. Seguindo nessa linha, então, uma pensão alimentícia que já foi estabelecida há um tempo, mais de 10 anos provavelmente, ela pode ser alterada ou não? Depende, eu preciso provar, tá? Então, se teve alguma modificação financeira, tanto para mais quanto para menos, né? E nada disso é automático. Precisa realmente buscar um advogado, promover o processo para que isso fique correto, né? Porque senão isso acaba desembocando depois numa outra discussão. Então, se realmente houve uma alteração, se eu identifico, né, que o pai ou a mãe, que seja, né, passou a ganhar mais, eu posso obter mais de alimentos. E quem passou a receber menos e não consegue mais adimplir, também precisa procurar a justiça para fazer essa prova. Tá certo. A gente recebeu uma outra aqui da Carla. Já foi determinado para o pai pagar a pensão, mas ele não está pagando, o que acontece, com certeza, bastante aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? O que fazer nesse caso? Olha só. Um procedimento é o que determina, o que estabelece a questão dos valores dos alimentos, tá? Esse é um processo. Precisa haver, então, a data do pagamento. Não acontecendo esse pagamento, precisa se procurar um advogado e fazer uma ação de execução de alimentos, que ali é que vai ser cobrado, né, exigido o valor que foi fixado no primeiro procedimento. E quando o pai não está trabalhando, não tem renda, enfim, de repente faz alguma coisa por fora, a mãe também pode exigir a pensão?
alimentos sempre são devidos, né? Os filhos, é um direito dos filhos, inclusive, não dos pais, na verdade. Então, isso sempre é devido. Então, que as pessoas tentem sempre, né, estabelecer primeiro o que realmente corresponde à possibilidade. Aquilo que eu expliquei antes também vale. Então, eu tinha um bom emprego, eu recebia bem, agora não mais. Então, eu busco a justiça para provar, mas precisa ser real, tá? Isso não pode ser simplesmente, eu decidi pagar menos alimentos. Isto realmente fica muito complicado de ser feito dessa maneira. Mas se realmente essa dificuldade existiu, mas a tendência sempre é fixação pelo menos de um valor mínimo, né? É que as pessoas hoje em dia prestam serviços, às vezes nem sempre com carteira assinada, nem sempre devidamente registrados, mas a gente tem como tentar pelo menos fazer a prova disso para estabelecer coerentemente esses valores, né? Corretamente. Certo. E antes da criança nascer, quando a mulher ainda está grávida, ela já pode pedir uma pensão ou ainda não? Pode, existe a possibilidade da prestação de alimentos gravídicos, tá? Mas precisa uma boa prova de que essa relação tenha existido, tá? Não é simplesmente chegar e fazer o pedido. Precisa ter um arcabouço de provas para que o juiz realmente faça essa concessão, né? E como fica o direito de visita com a pensão? Tem alguma coisa a ver? Não, nada a ver. Então, assim, mesmo que o pai não esteja conseguindo pagar ou não esteja em dia, ninguém pode colocar obstáculos nas visitas por este motivo. Não pode. Precisa ter um motivo muito relevante, porque hoje em dia existe um incentivo muito grande para que essas visitas sejam bem cuidadas, que elas aconteçam, que a criança, de novo, o enfoque é a criança, que ela possa ser ela protegida no sentido de ter a companhia dos pais, né? Então, inclusive dos avós também. Então, é uma coisa bastante importante, bastante relevante e esse motivo não pode existir, né? Já falando em avós, os avós, eles também podem pagar pensão? Podem, assim, mas não é o primeiro socorro, não podem ser eles, né? Então, o que acontece? De uma maneira subsidiária, quando o pai ou a mãe não consegue adimplir com o total das necessidades dessa criança, os avós realmente podem ser chamados. Mas não pode ser a primeira etapa, né? Isso precisa ser conversado com o profissional que for atender, para que ele explique essa situação, né? Tá certo. Então, muito obrigada, doutora Cristina. Até a próxima semana. É sempre um prazer. Agora a gente vai para um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta com as informações do esporte. Até breve. E nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento, mas agora a gente vai falar de esportes, de dupla Grenal, e as informações chegam com o João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Boa tarde. Abraço para todo mundo que está nos assistindo em casa. E eu começo atualizando as últimas do Tricolor, que treinou nesta manhã no CT Luiz Carvalho. E quem acompanhou esse último treinamento do Grêmio, pelo menos da semana, ainda sem o técnico Renato, é o repórter Guilherme Paz. Segue a preparação do Grêmio aqui no CT Presidente Luiz Carvalho para o jogo contra o Veranópolis na próxima segunda-feira às 8 horas da noite na Arena. No comando de Vitor Hugo, já que Renato e Alexandre estão no curso da CBF-A, na Granja Comari retornam apenas na segunda-feira pela manhã. É o último jogo do Grêmio antes da estreia da Libertadores da América no dia 6 de março. O Grêmio que vai ficar do dia 25 ao dia 6 sem partidas oficiais, mas vai realizar jogos treinos aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Renato Portaluppi deve mandar a campo um time ideal, que vai para a estreia da Libertadores, sem variações, sem testes. Deve ter Paulo Vitor no gol, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez, Michel Maicon, Marinho, Luan, Everton e o atacante Felipe Viseu. O capitão Maicon foi quem conversou conosco, já que ontem à tarde o Grêmio realizou aqui no CT um jogo treino contra o Guarani de Venâncio Aires e o atacante André fez 4 gols. Então o capitão Maicon falou conosco sobre a importância desses 4 gols para a sequência de André na equipe do Grêmio. Eu conheço o André há bastante tempo, eu gosto muito do estilo de jogo do André, eu acho ele um baita atacante. Às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, mas o André está sempre motivado. Não tem como você não estar motivado vestindo uma camisa dessa, com um clube que está sempre brigando por títulos, que está sempre sendo campeão. E a gente sabe que a fase de jogador é assim, às vezes você não se encontra num bom momento e ele é atacante. A hora que ele começar a fazer gol, já cai nas graças da torcida e ele sabe que é assim, que o futebol funciona assim. Tá aí, o capitão Maicon do Grêmio que foi para a entrevista coletiva
defender o André, que fez 4 gols no último jogo treino. É óbvio que não é um jogo treino que possa servir de parâmetro. O Guarani de Venâncio Aires não é nem perto do nível dos reservas do Grêmio, mas é bom ver o André de volta a ter fôlego, a fazer bem a sua parte. No Internacional, bom, o time colorado se prepara para o jogo do final de semana contra a Avenida, mas muito mais do que esse jogo, se prepara para uma Libertadores. Ontem o Rodrigo Dourado, que é o capitão, deu uma entrevista que eu achei bem interessante ao dizer, olha, nós precisamos ter noção, a gente precisa ter, o Inter precisa ter sabedoria que está vencendo, mas não está convencendo. Só que com a sequência de jogos, começando a Libertadores, o Colorado se empolgando novamente, enchendo o Beira-Rio, o Internacional vai poder reanimar a sua torcida, que hoje está um pouco chateada, angustiada, talvez seria o termo, e dá para notar a impaciência no Beira-Rio do torcedor do Internacional. Então, acredito que as coisas podem voltar a uma normalidade do Inter. Agora, só vai conseguir isso? O Inter só vai ter essa normalidade se vencer o Avenida e, claro, estrear bem na Copa Libertadores da América. Não tem como prever o futuro, mas dá para pensar que o horizonte pode ser positivo para o Inter, depende dele mais do que nunca agora. Marcele. Muito obrigada, JB, pelas informações do esporte. E agora a gente vai a um breve intervalo, então não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai conversar sobre carnaval, que começa nesse final de semana aqui em Porto Alegre. Então não saia daí que a gente já volta. E nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de hoje mais de 100 quilos de maconha em Pelotas durante uma abordagem. Na manhã desta sexta-feira, a PRF apreendeu 112 quilos de maconha durante uma fiscalização na BR-392, próximo a Pelotas. A droga estava escondida no interior de um veículo roubado que trafegava em direção a Rio Grande. O carro possuía placa clonada de Gravataí, na região metropolitana. Um homem de 48 anos foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Pelotas. A agência da Receita Estadual de Guaíba vai encerrar as atividades no dia 1º de março. Com isso, cerca de 400 atendimentos mensais de mais de 15 municípios vão deixar de existir. O escritório fica no 2º andar do Centro Comercial de Guaíba, na área central da cidade. O Estado aluga o local, que conta com ao menos 6 repartições. Mas o aviso na porta já deixa bem claro: as portas ficarão permanentemente fechadas a partir da próxima sexta-feira. A justificativa para encerrar as atividades é que os serviços serão feitos apenas online. De 2017, vem tentando fechar a repartição, né? Justamente pela falta de pessoal, de técnicos, de auditores, né? De funcionários, né? Aí é um critério da Receita Estadual, né? Eles fazem os concursos, fazem as nomeações e vão dar as preferências que eles acharem que julgam necessário, né? Onde precisa mais gente aqui ou ali. Só que o interior está sendo desmontado. Os computadores da unidade têm acesso limitado para os atendimentos via balcão. Resoluções de assuntos relativos a ICMS, IPVA, inscrições de empresas na região, entre muitos outros, são feitos diretamente aqui. Furto de um talão do produtor rural, um extravio, ele tem que fazer a comunicação no jornal, ele tem que fazer uma ocorrência policial, e aí a fazenda aqui do estado tem que inserir no sistema aquela perda, aquele furto, então não vai ter mais esse tipo de atendimento. Fechando aqui, eles vão ter que se dirigir a Porto Alegre ou a Canoas. Por mês, são feitos de 300 a 400 atendimentos por aqui. E muitos dos que procuram serviço são produtores rurais que sequer têm acesso à internet. A média diária chega a ser de 20 pessoas. Esta repartição é a única da Receita Estadual depois da Ponte do Guaíba até Pelotas, no sul do estado. A demanda abrange pelo menos 15 municípios da região carbonífera, como São Jerônimo, Eldorado do Sul e Camaquã. Existe um vácuo nesse espaço todo, né? Quando fechou a repartição de Camaquã, o pessoal daquela região, né, a Sentinela, TAPES, acabaram por começar a aparecer aqui para a gente tentar ajudar solucionar o problema deles, né? Sinto muita dó desse pessoal, né, principalmente dos mais humildes, né, que vem de longe para vir aqui ser atendido por nós, que a gente faz o possível, né, com a maior boa vontade. Boa parte dos móveis vai ser doada, como sofás e cadeiras.
A unidade tem 50 anos e já chegou a ter 12 funcionários. Hoje, conta apenas com 3. Existem problemas que é necessário a mão humana para o trabalho, né? Não adianta, simplesmente a internet não está conseguindo pegar todas as pontas. Tem determinados assuntos que precisa da mão humana. Seria bem interessante aqui uma delegacia, né? Transformar a Guaíba numa delegacia voltada mais, né, para o setor primário, não deixando de lado o setor da indústria e comércio. A Ordem dos Advogados no Brasil da cidade é contra o fechamento e já solicitou apoio da diretoria da OAB estadual. A entidade aguarda uma data para discutir o problema com o governo gaúcho. O que ocorre hoje? Não só o advogado se utiliza do posto, né, para tratar questões específicas de TCD, mas também o produtor rural, o empresário, eles, na verdade, dessa amplitude do município, eles precisam se dirigir ao posto para serem atendidos. É isso que nós estamos defendendo, para que o contribuinte, além de, na verdade, tenha o serviço prestado, não precise se locomover muitas vezes 100, 150, 200 quilômetros para ter um serviço prestado pelo Estado. E neste final de semana começa oficialmente o Carnaval de Rua de Porto Alegre, esperado por muita gente. E por isso está aqui conosco o vice-presidente do Bloco Galo de Porto, que é o Valdomiro Soares. Muito boa tarde, muito bem-vindo ao nosso programa. Valdomiro, começa falando para a gente um pouquinho da história desse bloco. Há quanto tempo que já está aqui em Porto Alegre? Explica um pouquinho desse nome. Boa tarde, Michele. Boa tarde aos telespectadores. Bom, o Galo de Porto foi fundado assim por alguns pernambucanos, 8 pernambucanos que resolveram resgatar um pouco da cultura e já estavam aqui morando já há alguns anos e com saudade da nossa cultura lá e resolvemos trazer um pouco para cá. Então, em 2011, nós resolvemos fundar o Galo de Porto. E desde lá, naquela ocasião, 200, 300 pessoas. Hoje, na última saída nossa, eu acredito que foi para mais de 30 mil pessoas. Nossa Senhora, e a gente tem umas imagens do bloco, a gente vai dar uma olhadinha e tem muita diversão, com certeza. Falando, né? Tem muita diversão, olha lá. Conta um pouquinho para nós, assim, como é que é feita toda essa organização, porque para colocar o bloco na rua, com certeza precisa de muita organização, é muita gente participando, né? A princípio, são aqueles 8 que coordenam toda essa folia aí, né? Nós vamos nos dividindo entre algumas... um chama banda, outro busca camisetas, lá em Pernambuco também. Então, nós vamos sempre nos dividindo nas tarefas. Esse ano não houve possibilidade de fazer, porque o Carnaval foi organizado aqui no segundo tempo, né, vamos dizer assim. Então, não houve condições de fazermos os abadás lá. Como é que ficou a organização? Quais são os problemas aqui? Houve problemas para a realização desse Carnaval de Rua de Porto Alegre? Vocês vão poder circular pela Cidade Baixa? Como é que vai ser? É amanhã, né? Amanhã nós estaremos lá na Orla do Guaíba, ali nas proximidades da Praça do Canhão. Né? Nós devemos fazer um desfile da Praça do Canhão até a pista de skate. Né? Isso porque nós, na verdade, somos oriundos da Cidade Baixa, mas há uma liminar impedindo esse nosso trajeto habitual, que seria Joaquim Nabuco, Lima e Silva, até Loureiro da Silva. Então, por conta dessa liminar, nós fomos lá para a Orla do Guaíba. Chegaram a conversar com a prefeitura, mesmo assim não teve a possibilidade? Não, por conta que isso é uma ordem judicial, né? Então não pode se descumprir, então temos que seguir. A alternativa foi levar para a Orla do Guaíba para que não houvesse nenhum impedimento legal, quer dizer, impedimento legal já há, então para que não imputasse para nós algo pior, né? Mas a Orla está bem bonita, né? Com certeza vai ser uma grande festa. E me conta das músicas. Quais serão as músicas? Quem for amanhã, o que vai escutar? O bloco ele tem essa característica de trabalhar um pouco com frevo, com marchinhas de carnaval, um pouco de samba e MPB. Né? A nossa banda ela trabalha muito isso e é isso que a gente quer. Chega a ser parecido, um pouquinho parecido? Dá uma lembrança do Carnaval de Pernambuco? Com certeza. Nos resgata um pouco disso, né?
E até por isso que nós fazemos o carnaval uma semana antes do carnaval, porque depois nós que somos os fundadores, todos pernambucanos, então todo mundo corre para lá para brincar o carnaval lá em Pernambuco. Aproveitam, com certeza, né? Me conta, tem gente que vai fantasiada, como é que é o clima? A proposta é essa, além dos abadás que nós confeccionamos, mas há essa liberdade para que as pessoas possam ir fantasiadas, e isso ocorre sempre. As pessoas vão fantasiadas, inclusive nos anos anteriores nós formamos o Galinho de Porto, então começa ali com a criançada, já incutindo com a criançada o carnaval, e vem todo mundo fantasiado, tanto as crianças como os adultos, fica uma coisa maravilhosa. Bacana. Olha, os pernambucanos, vocês são todos pernambucanos, né? Os organizadores desse bloco. Como é que foi se adaptar a esse clima aqui do Rio Grande do Sul, clima de Porto Alegre? Já está todo mundo adaptado? Eu creio que sim, bastante adaptado, porque a maioria, eu acho que o que menos tem ali são 13 anos de Porto Alegre, então eu estou com 22 anos de Porto Alegre, já somos perguchos, né? Fazendo a junção dos estados aí, somos perguchos. Bom, e é amanhã, então, que o bloco sai na rua, mas antes mesmo de começar o carnaval desse ano, já se pensa, se organiza um carnaval para o ano que vem? Como é que vai ser? Vai ser mais bem trabalhado? Pois é, no ano que vem nós faremos 10 anos, né? A proposta seria fazer um carnaval mais complexo, uma coisa mais bonita. Então, nós pretendemos fazer uma coisa boa para o ano que vem. Mas depende do planejamento, não só nosso, que infelizmente não é uma coisa só nossa. Eu acho que quando a gente começou, foi uma coisa nossa, a gente, lógico, procurou fazer, botar em cima de um trio elétrico, botar bombeiro, fazer todo um aparato, seguranças, tudo a gente fez para que não houvesse nenhum incidente, como não houve até hoje. Mas hoje mudou a estrutura, nós estamos submissos, de certa forma, a essa estrutura, e aí a gente tem que planejar desde antes para ver a coisa acontecer da melhor forma possível. Pois é, amanhã como é que fica essa questão de segurança? Porque às vezes as pessoas têm um preconceito, não vou porque pode ser perigoso, pode ocorrer um assalto, alguma coisa assim. Como é que vocês planejaram essa parte esse ano? Como eu falei antes, antigamente a gente tinha mais controle, hoje não. Hoje quem cuida disso é uma produtora. Houve um edital da prefeitura que selecionou tanto os blocos como uma empresa para cuidar do carnaval, né? Subentende-se que vai haver uma segurança extrema. A coisa deve ser bem organizada, nós esperamos assim, né? Para que eu acho que todos podem ir, que não vai haver problema com relação à segurança, vai estar muito bom. Vai valer a pena. A expectativa, então, é para receber quantas pessoas amanhã? Conta um pouquinho. Sai da onde? Começa a que horas? Para o pessoal já se planejar em casa. Bom, as festividades começam com a Companhia do Trago amanhã, a partir das 17 horas. O Galo do Porto começa a desfilar às 19, com nossa banda, fazendo carnaval até às 22. Né? A expectativa de público, se nós já botamos 30 mil, eu acho que pela região, né, se o pessoal não tiver preconceito com relação à localização, acredito que vai ser para lá de 30 mil. Esperamos. Com certeza, vai ser uma festa muito bonita. Todo mundo que estiver em Porto Alegre pode aproveitar. Deve vir muita gente de fora também, né, da região metropolitana. Exatamente. Então, a gente agradece muito a tua participação, Valdomiro Soares, vice-presidente do Bloco de Galo de Porto. Galo de Porto. Galo de Porto. Prazer imenso estar com vocês. Todo mundo convidado, então, para se divertir amanhã aqui em Porto Alegre. E o Rio Grande em Movimento fica por aqui. Outras notícias no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Não perca. Até segunda-feira, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.